Alô, galera goiana, alô, galera esmeraldina, alô, você torcedor do Curitiba. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Ontem, lá na cidade de Curitiba, no jogo entre Curitiba e Goiás, empate por 0-0, tivemos um show de horrores após o confronto, né? E eu quero falar disso, né, de toda aquela confusão, trazer aqui a minha visão sobre tudo que eu vi, que ouvi, né, e as mais diversas repercussões e declarações a respeito dos episódios, logo depois da nossa vinheta de abertura. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62. Que satisfação ter você por aqui. Receba o meu abraço. Vamos então entrar, né, nesses pontos. Antes, se você puder, deixa aquele like aí pra gente. Te convido a se inscrever caso você ainda não seja inscrito aqui no canal. Dê sua opinião sobre esse tema aqui nos vídeos, tá bem? Vamos lá, vamos pegar a situação, né? Primeiro, os dois times jogaram, empataram por 0-0. Assim que o jogo terminou, tivemos uma confusão generalizada, né? Muita gente participou daquela confusão. Não dou conta de contar quantos, mas deu mais de 20, né? De gente que corre, empurra, agressões e etc. Vamos lá. Vamos começar ainda durante o jogo, né? Porque pelo que eu captei do enredo, tudo ainda começa durante o jogo. O Goiás foi a Curitiba para não perder o jogo. Foi isso que o Goiás foi fazer lá, né? Fez cera, muita. O Goiás fez muita cera durante o jogo. E depois do jogo, me parece que foi isso que desencadeou toda a situação, né? Para você ter ideia, o jogo teve mais expulsões do que gols, né? Aliás, muito mais expulsões do que gols, né? 6-0 para as expulsões no jogo. Qualquer jogo que tem mais expulsões do que gol, ele já é um jogo de qualidade técnica e de espetáculo extremamente questionável, né? Vamos colocar desta forma. O Coritiba, eu vi principalmente através do Maicon e do Mozart, né? O Mozart acompanhei a coletiva pós-jogo, ele reclamou muito da cera do Goiás. E ela realmente aconteceu, ok? Mas essas reclamações de cera aqui no Brasil, neste caso do Coritiba, mas diversas outras que a gente escuta, elas são hipócritas. Porque hoje se reclama da cera, amanhã faz cera. Ontem fez cera, amanhã reclama da cera. Nós somos o país da cera. Não só o país, né? A América do Sul usa desse artifício há décadas. Ninguém no mundo faz mais cera do que nós. Ninguém no mundo faz mais cera do que nós. Tanto que o próprio jogador sul-americano na Europa é extremamente questionado até hoje por esse hábito cultural extremamente desagradável, certo? Então o Coritiba que reclamou da cera ontem é o mesmo que já fez cera inúmeras vezes. Talvez na próxima rodada já vai fazer, dependendo de como o jogo se encaminha na reta final. Infelizmente, tomara que a gente chegue um dia no futebol brasileiro que isso não aconteça. Mas para mim a reclamação do Mozart e do Coritiba é hipócrita. Ela é, ela é, ela é pertinente, mas ela é hipócrita, porque para você reclamar de cera, você não pode fazer. Se você é alguém que tem a prática de fazer cera, como é no futebol brasileiro, você não pode reclamar da do outro. Até pode reclamar, mas você estará sendo hipócrita, como para mim o Coritiba é hipócrita nesse caso. E o próprio Goiás, que também já reclamou de cera, ontem estava fazendo, né? Então reclamar de cera aqui no Brasil é uma hipocrisia. O que é que eu captei do enredo da confusão por relatos, né? O que eu entendi. Pode não ser isso? Pode. Né? Porque nessas confusões ninguém é franco, né? Só fala o que o outro fez. O que eu captei foi o seguinte: o Thiago estava fazendo muita cera, é verdade. O Coritiba faz o gol nos acréscimos do segundo tempo. Né? Aquele gol que foi invalidado pelo VAR. O Maicon teria ido até o Thiago e provocado o Thiago. Né? A gente sabe como que é essas coisas, né? Faz cera agora, Thiago, faz. Agora você quer algo nesse sentido, né? O gol foi invalidado, não valeu. Lógico que aí quando acabou o jogo, o Thiago foi até o Maicon.
né, tirar satisfação pelas provocações do Maicon, e aí gerou toda aquela confusão que a gente viu. Foi o que eu consegui captar desse enredo. Pode ser que a história seja outra também, né, mas isso vendo declarações dos jogadores. Mas o que mais vale nessa situação toda é que foi um espetáculo deprimente. Porque no jogo entre o líder e o vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série B, duas equipes que vêm disputando essa condição de líder há muito tempo, o que chamou a atenção não foi o futebol, né? O que mais deu repercussão ao confronto aconteceu depois do jogo, que foi justamente essa confusão generalizada com 6 expulsões, 3 de cada lado, né? Então o espetáculo foi deprimente. Foi isso que a gente viu lá no Couto Pereira. Aliás, o Couto Pereira, ele tem esse histórico, eu não vou culpar o estádio, né, mas é uma coincidência. O Couto Pereira é uma praça, o belíssimo estádio do Couto Pereira, onde eu já fui uma vez e achei fantástico o estádio, mas infelizmente ele é palco de espetáculos deprimentes ao longo dos últimos anos, né? Inclusive Batalha Campal, que eu me lembro certa vez aconteceu num dos rebaixamentos do Coritiba para a Série B. Os expulsos, acho que expulsou foi pouco, poderia ter expulsado mais. Ficaram muitos injustiçados ali, que mereciam terem sido expulsos e não foram. Porque a confusão não foi só de 6 pessoas, não. Teve bem mais. Bem mais. E olha que lambança, né? Porque os 2 times envolvidos na Série B, nenhum deles subiu até agora e vão jogar extremamente desfalcados os próximos jogos, porque marmanjos barbados que ganham milhares de reais resolveram trocar socos e pontapés. Os mesmos que depois vão para os microfones: torcedor, nós pregamos a paz no futebol, vocês não podem brigar, você não pode ficar agredindo o seu coleguinha da outra camisa, não. Os mesmos. Aliás, de bons exemplos, eu destaco o Mancini e o Mozart, que fizeram questão de ficar fora. Não, no momento da confusão eles se afastaram. Bons exemplos, bons exemplos. E um outro jogador que eu vi que também estava tentando apartar, né, que estava atuando para que não acontecesse essas situações. Quero também falar do Lucas Andrino, diretor do Goiás, que vira e mexe está envolvido nessas confusões. Me lembro de uma confusão lá no Jonas Duarte, ainda no Campeonato Goiano, confusão com o Vila, lá na Serrinha, confusão agora lá em Coritiba. Inclusive tem um vídeo dele circulando em que ele fala que vai acabar com a carreira do Zeca, né, que é o lateral direito do Coritiba. Até imagino que alguma coisa de fato aconteceu. Para ele estar naquela ira, dificilmente o ser humano chega naquele nível de revolta sem que nada tenha acontecido, né? Na entrevista coletiva, sem citar o Zeca, ele afirma que um jogador do Coritiba atirou uma chuteira no rosto dele. Não sei se foi o Zeca, mas o jogador que ele estaria reclamando naquele caso era o Zeca, né? Até tem uma imagem que tem um jogador do Coritiba com a chuteira na mão, né? Lá na porta do vestiário do Goiás, mas não é o Zeca, né? Aquele cara que está com a chuteira na mão não é o Zeca. Mas de fato tem um jogador do Coritiba que tirou a chuteira para jogar nos outros. Olha o nível dos atletas profissionais aqui do Brasil. Mas o que eu quero falar do Andrino é o seguinte: Andrino, você é um diretor de futebol do Goiás. Você não pode estar trocando tapa com um jogador dentro de campo, não. Sabe? Liturgia do cargo. Sabe? A confusão tá aqui, ó. Você tem que estar aqui, cara. Sabe? Você é o diretor, tudo bem, ser presente, ser participativo, estar junto. Beleza. Gosto desse papel de um diretor de futebol, de um presidente, de um dirigente. Mas você não pode estar no campo trocando tapa com os outros, não. Você representa uma instituição. Você é o diretor de futebol do Goiás Esporte Clube. Sabe? Mesmo que você estivesse no gramado, fica longe. Fica longe, chama a polícia, alguma coisa. Aliás, a polícia lá do Paraná, até ela intervir, né, que demora, que é um outro tema, mas vou falar mais dele daqui a pouco. Mas isso primeiro em relação ao Andrino,
Leandrino, você não pode estar envolvido nesses trem, não. Esteja na sua condição de diretor. Respeite o seu próprio cargo. E sobre a polícia paranaense, que estava fazendo a, a segurança lá no estádio, uma eternidade para aparecer. Brigaram o quanto quiseram. O quanto quiseram. Tem que ser mais rápido. Você não pode deixar 10 minutos de batalha campal para você agir. Tem que ser mais proativa, né? Não é chegar e ficar batendo nos outros também não, mas a simples presença da polícia ali, ela já inibiria muita daquela confusão. E demorou demais. Os jogadores começaram lá no meio campo, andaram o meio campo inteirinho, depois contornaram a página de publicidade, atravessaram para trás do gol até chegar lá. Dava tempo demais de ter agido antes, demorou muito. Mas o certo é que tivemos um espetáculo deprimente. E eu espero que a CBF puna ainda mais severamente os dois clubes. Apesar do Goiás ser um clube nosso aqui, do Coritiba, mas que os dois clubes sejam punidos de maneira exemplar. Porque esse tipo de situação, ele pesa contra o futebol brasileiro. Sabe? Já passou desse tempo. Porque como é que você vai ficar pregando paz no estádio, paz entre torcedores rivais, se o espetáculo que vem dentro de campo é isso? E isso é recorrente, não é um caso isolado este Goiás e Coritiba não. Os clássicos no Brasil viraram isso aí, ó. Toda hora tem um clássico cheio de empurra-empurra. Grenal eu não aguento assistir mais. De tanta bagunça que tem no Grenal. É empurra-empurra, é murro, é confusão. Então, essa é uma situação que acontece demais. E isso é um espetáculo deplorável. E você, torcedor, que estiver no estádio o dia que acontecer um troço desse, não fica batendo palma para isso, não. Batendo palma, gritando nome. Não colabora com esses caras, não. Senão fica parecendo que eles são heróis. Sabe? Eles são profissionais que neste momento estão tendo uma conduta deplorável. E a gente não fica batendo palma para isso, não. Time de guerreiro, que guerreiro o quê, moço? Então amanhã, um dia que o torcedor estiver brigando na rua lá, tem que falar que são guerreiros também. Tem que bater palma para eles também. Quando o cara for lá matar o outro, ele é um herói, então. Sabe? Então esse tipo de coisa não pode ser tratada como algo bonito, não. Heróico, tá defendendo o meu clube. Não, jogador tem que defender. O clube é dentro do jogo. Dedicando, tendo boas atuações, é lá que o jogador defende o clube. O resto é tudo midiático, sabe? Então, tomara, desejo mesmo que a CBF puna, principalmente, corre aquelas imagens de novo, corre as imagens de novo, não fica só na punição do árbitro não, vocês arrumam muito mais gente lá. Se tiver que punir 15 de cada time, que puna 15 de cada time. Se tiver que suspender jogador, que suspenda jogador. Porque os caras têm que sentir o peso. Tem que sentir o peso, senão amanhã eles estão fazendo de novo. Tá? Pode olhar aquelas imagens lá que acha mais uns 5, 6 de cada lado, pelo menos, para punir severamente. Para que eles não façam outros espetáculos deprimentes como este. Porque nós da imprensa, no dia que o torcedor briga e está certo de falar isso, a gente desce o pau. Agora, o dia que é jogador vai ficar fazendo meandros, não, tem que descer o pau também. Porque esses caras não podem passar impune por isso, não. Precisam ser severamente punidos. Até para que eles deem exemplo para as nossas crianças, dê exemplo para a juventude. Porque daqui a pouco o menino do sub-12, eles acham no direito de ir lá e bater no outro coleguinha que tá jogando lá na escolinha com ele. O ídolo dele faz isso, por que ele não pode fazer também? Então isso é que eu gostaria de falar a respeito dessa situação nesse jogo entre Coritiba e Goiás. Tá bem, torcedor? Fique à vontade para fazer o seu comentário aí, mesmo que ele seja completamente dissoante do meu. Faz parte, é democrático. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado a todos e até a nossa próxima oportunidade.